Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Glória a Deus, glória a Jesus. Meus amados, Pai do Senhor para todos. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2, para a nossa reflexão. Apocalipse é o livro, o capítulo é o 2. Leremos a partir do versículo de número 8. Glória a Deus. Os que acharam, digam amém. Os irmãos devem observar que hoje nós estamos com algumas irmãs ao redor do templo, algumas queridas que estão aí orando. Hoje nós estamos inaugurando o nosso departamento de intercessão da igreja. Então, vocês comecem a se preparar para ver coisa agora aqui. Nós estamos em uma guerra espiritual, irmãos. Estamos numa guerra espiritual. Eu sei, eu acredito e fico feliz quando nós temos pessoas que nos visitam, como nós temos hoje, e que ainda não foram apresentadas algumas questões acerca da igreja. Então, alguns termos, algumas palavras, né, são desconhecidas. Você compartilha, você faz parte de alguns sentimentos, né, e emocionalmente você consegue esboçar isso em um ambiente onde a presença de Deus ela é sentida, mas isso ainda não entra na sua cognição acerca do que de fato é isso. Mas eu preciso alertar os cristãos que são mais maduros e aqueles que ainda são neófitos, que esse lugar, ainda que seja um lugar físico, contendo pessoas através dos seus corpos físicos, nós somos um povo que acreditamos que a vida está para além daquilo que a gente vê. E assim sendo, nós começamos a perceber que Deus está nos levando para uma outra dimensão. E nós dizemos ao Senhor, sim, nós queremos ir para essa nova dimensão. E como vocês que estão aqui nas quartas estão contemplando o nosso empenho em servir ao Senhor com a maior integridade, fidelidade, pregando o Evangelho, ensinando a palavra, nós acreditamos que Deus é suficiente para fazer conosco aquilo que Ele bem quiser. Eu disse que o Senhor Jesus, através da sua palavra, é suficiente. Assim sendo, aquilo que está escrito na palavra de Deus, nós acreditamos que acontecerá na minha vida, na sua vida e na sua história. Portanto, eu quero convidá-los. Você que já vem frequentando o culto, que nos visita, não pare de visitar. Você que é membro da igreja, não pare de vir. Você que é membro da igreja e que não vem para o culto, toma a tendência para vir, né? Se preocupe com sua vida espiritual para estar aqui. Fique ligado, porque nós estamos em uma batalha espiritual. Desse altar aqui vai sair palavras de verdade. Desse altar vai sair palavras diretas do coração de Deus. E eu queria que você entendesse que esse é um momento muito sério. Muito
muito sério, porque a nossa vida está em jogo. Olhe para a pessoa que dá do seu lado e diga para ela: a sua vida está em jogo, meu filho. A sua vida está em jogo. De uma forma muito simples e racional, muito simples, você precisaria entender que a sua vida não passa de 70, 80 anos. A Bíblia diz que passou dos 70 já é fadiga, cansaço. E depois disso, vai para onde, amigo? Você vai para onde, minha amiga? Eu não estou falando de religião, estou falando sobre a sua vida, sobre a sua história. Você está pensando que a sua vida é brincadeirinha aqui? Beber, casar, dar-se casamento, comprar, vender? O que está em jogo aqui é a sua vida, só que você não entende que sua vida está para além disso. 70, 80 anos perto da eternidade é efêmero, é muito pequeno. E palavras que são lançadas desse altar podem mudar todo o curso da sua história. E nós entendemos isso. Então, através da palavra, isso pode materializar-se. Porém, nós estamos agora redobrando as armas. E essas mulheres que estão orando aí, são mulheres que já têm uma convocação para estar fazendo isso. Porque o diabo vai passar mal, irmão. Se é que se pode adjetivar isso. Então começa a se vir endemoniado de lá para cá, você vai ver endemoniado surtando aí. E você tem que estar preparado para expulsar. Já avisei a igreja, não fique olhando para mim na hora que isso acontecer. Tu bota a mão na cabeça e clama o nome de Jesus e manda embora. Porque o que faz a diferença é o nome de Jesus. Só que isso é uma verdade incontestável. Aonde a luz está, as trevas devem ser dissipadas. E como eu não estou aqui para ficar de discursinho, conversinha, contando historinha, eu estou aqui para ver o circo pegar fogo. E quando eu falo circo pegar fogo, é fogo na cara do cão, irmão. Eu quero ver vida chegando aqui toda deteriorada, cabisbaixa, triste, desamparada, depressiva, e sair por aquela porta com esperança, com graça, com vida. Só que a igreja precisa estar nessa mesma dimensão, irmão. Você quando entrar pelaquela porta, dobra o teu joelho e vai orar, meu filho. Vai dobrar o teu joelho e vai orar, irmão. Nós estamos em guerra. Nós precisamos entrar nessa dimensão também. Eu quero olhar para a minha história e perceber que eu fiz parte da história de Deus, com aquilo que eu contribuí enquanto vida. E você deveria pensar o mesmo. Você deveria contribuir com o mesmo. E nós estamos em treinamento aqui. As quartas-feiras é um culto graça que vai nos preparar, nos habilitar para viver os melhores dias da nossa vida. Eu estou dizendo que você vai viver os melhores dias da sua vida. Levante a sua mão, por favor. Porque pelo que está escrito, e se você crê, a Bíblia diz: se ouvirdes e crerdes, comereis o melhor dessa terra. Se você entender o que Deus tem preparado para você, você vai se desarmar, vai abrir seu coração, você não vai desligar o botão e esquecer as coisas que estão lá, porque você não é máquina, você vai entrar e toca em mim, me cura, me liberta. Será que alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Isso aqui é lugar para você sair daqui transformado, mudado, resgatado, e só Jesus pode fazer isso, e hoje Ele tem algo poderoso para fazer na sua vida, eu não tenho dúvida disso. Então eu quero dizer, sejam muito bem-vindas as nossas guerreiras da oração. Ainda há vagas para quem deseja, só que não é qualquer pessoa que pode ocupar esse lugar. Mas desejando viver uma vida mais intensa de oração e estar preparado para o que isso acontece, procure a irmã Carla, Adna, procure as irmãs. E ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e a tribulação e a pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás.
Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. E você diz: eu quero. Amém. Estamos hoje adentrando a segunda carta das 7 que o apóstolo São João se encarregou de levar o Apocalipse, que é a igreja de Esmirna. Nós desfrutamos de uma palavra revelada na quarta-feira passada, falando de Éfeso, a igreja descuidada, a igreja que deixou o seu primeiro amor. E hoje nós vamos falar diametralmente diferente de uma outra igreja que tem características peculiares, que é a igreja de Esmirna. Esta é considerada a igreja coroada. As características de Esmirna, em comparação às 7 que foram alcançadas por esta missiva, essa carta, ela traz uma identidade muito peculiar para aquilo que nós chamamos de característica de uma igreja genuína. A Bíblia ela não fornece muitas informações sobre Esmirna, diferente das outras igrejas. Nós não vamos notar informações prévias acerca desta igreja, que estava também na Ásia Menor, aproximadamente 65 quilômetros da igreja de Éfeso. Mas alguns historiadores e estudiosos entendem que Esmirna ela foi alcançada pelo apóstolo Paulo na sua terceira viagem missionária. Esmirna ela tinha uma característica interessante, porque ela era considerada a coroa do império, por causa da sua beleza que ela continha na sua cidade. Ela também era uma cidade portuária, onde tinha muitos comércios, porém ela se distinguia porque era a cidade queridinha de Tibério César, que era o imperador da época. Vai haver um momento onde Domiciano é aquele que toma conta, que lidera, mas aqui é Tibério, que tem a audácia de construir um templo de adoração ao imperador. Uma cidade altamente idólatra. Alexandre foi aquele que mandou construir essa cidade centenas de anos antes. Ele não viu a sua conclusão, mas a cidade se tornou como dentro da cidade se tornou estruturas apoteóticas aos olhos daqueles que por ali andavam. Na cidade havia muitos judeus que provavelmente foram levados por causa da intensidade do comércio que ali havia, devido à sua característica portuária. E por isso o texto fala sobre algumas características não boas desses judeus. Da mesma forma que essa cidade evoluía, o evangelho também crescia, porque é um negócio estranho aos olhos dos homens acerca daqueles que aceitam a Jesus. Porque a igreja ela sofre uma transformação adversa do que se vê. Normalmente, quando você trata bem um grupo de pessoas, ele tende a crescer. Com a igreja é diferente. Se você tratar bem, ela vai crescer. Mas se você tratar mal, ela cresce do mesmo jeito. A igreja, ela sobressaiu como uma identidade de combustível. E se existe um combustível que a igreja sabe lidar muito bem, é com perseguição, é com afronta, é com martírio. A igreja de Jesus, ela tem marca de sangue,
desde a sua fundação. Essa história de acreditar que a sua vida para a igreja, ela vai deixar você desprovido de situações difíceis, se te contarem essa história, te contarem errado. Estar numa comunidade cristã, você precisa entender que vai ter momentos extremamente difíceis, altamente complexos, porque existe uma recompensa também sem dimensões a serem recebidas. Às vezes as pessoas olham para a igreja, para a vida de fé em Cristo, a viver uma vida em comunhão com a palavra de Deus e com o Deus da palavra, e não pensam, pelo contrário, acham que a igreja, a Bíblia é para incauto, é para ignorante, é para pessoas que não tiveram acesso ao conhecimento. Mas se você for parar para analisar algumas questões, faz muito sentido. Eu tive a oportunidade de ingressar na faculdade, eu tive a oportunidade de passar alguns anos na faculdade e pagar um preço terrível para ter um canudo acadêmico. Estudar parecendo um condenado, para ter a minha vida um tanto quanto mais sossegada no que se refere à minha profissão, uma vida financeira bem estabilizada. Para tudo nessa vida a gente precisa ralar, irmão. Para tudo a gente precisa se esforçar, precisa se sacrificar, acordar cedo, chegar tarde, abrir mão de um monte de coisa, para que você tenha um chamado lugar ao sol. Para tudo na vida você precisa sacrificar. Agora, interessante é que aqui para a vida com Deus as pessoas acham que não tem que ser assim. Aqui nessa terra você estuda, você trabalha, você junta tesouros, você tem o risco de ser roubado, o risco de ser enganado, e pode ser que você estude, se esmere, corra atrás e nem alcance lugar ao sol. Pode ser que sim. Pode ser que uma pessoa, ela, por caminhos errados, ela se esforce, sangue, suor, lágrima, e ela não alcança o seu objetivo, mas na cabeça dela está intrinsecamente ligado. Eu preciso correr atrás, eu preciso me esforçar para ver se eu consigo ter a recompensa daquilo que eu estou almejando. Só que na vida espiritual as pessoas parecem que desligam esse lado. Na vida com Deus, que nos garante a maior das recompensas, a gente acha que tem que ser de qualquer jeito, a gente acha que tem que viver a vida de qualquer jeito, a gente acha que Deus tem que nos aceitar de qualquer jeito. O seu pai, a sua mãe, que te formou, não te aceita de qualquer jeito. Ele te deu umas coças, ele botou você de castigo, ele te disciplinou, você ralou para ter a educação que você tem. Eles ralaram, eles se humilharam, eles sacrificaram para você ter uma chamada educação, para ser um homem de bem. Você, eu, todos nós, como filhos, nos submetemos aos nossos pais. Para quem foi criado com avô, aos avós. Para quem foi criado com os tios, aos tios. Nós nos submetemos em obediência ao que nos ensinaram, porque nós tínhamos a ideia de que aquilo que estávamos ensinando nos levariam para lugar melhor. Agora, diante de Deus, a pessoa não quer se submeter, ela não quer fazer nada, e quando cobra um pouquinho, começa a querer sair da igreja, não quer servir a Deus, acha que o Deus, ele é muito carrasco, diz que o Deus é assim, o assado. Deixa eu te falar uma coisa, meu filho, deixa eu te falar uma coisa, debaixo do sangue de Jesus, minha filha, o que te espera, o que me espera com recompensa são duas questões muito claras: ou você vai viver eternamente em cima, ou você vai viver eternamente embaixo, ou você vai viver eternamente no gozo, ou você vai viver eternamente no sofrimento. Não existe purgatório, não existe meio termo, e esses lugares são recompensas, são resultados daquilo que você faz hoje. Então, racionalmente, inteligentemente, se eu fosse você, eu entenderia que não vou viver uma vida largada, não vou viver uma vida desprovida de graça, não vou viver uma vida distante de Deus, não vou viver uma vida irresponsavelmente, porque o futuro é incerto. Então, inteligentemente, eu vou dizer o seguinte: vou me submeter à palavra, vou ser obediente, vou servir a esse Deus. Vai vir um monte de prova, vai vir um monte de tribulação, vai se levantar um monte de gente, inclusive os seus familiares vão se levantar. Só que tem um problema: quando você estiver navegando nessa jornada, Jesus vai te pegar pela mão e vai dizer: vem comigo que eu estou contigo.
eu te ajudo a passar por tudo isso. A grande questão não é o que eu passo aqui, a grande questão é a visão que eu tenho de lá, porque se eu souber para onde eu vou, tudo o que eu passar aqui vai fazer sentido. A grande questão é que você está distraído, não sabendo para onde vai, está com uma folha caída no chão que o vento bota e leva para onde ele bem quiser. Mas aqueles que foram entregues, aqueles que se submetem, aqueles que entregaram a vida a Jesus, eles sabem, eu sofro, eu padeço, eu pago um preço, mas eu sei para onde eu estou indo. Eu sei aqui, cadê você que sabe para onde? Você não está perdido no caminho. Você não está perdida no caminho. Está doendo, dá glória. Está ardendo, dá aleluia. O choro dura uma noite inteira, mas o sol vai raiar e a alegria vai chegar. E você vai dizer, vale a pena continuar. O evangelho, a vida com Deus, é aquela pela qual você vai ter que ter o entendimento que é árduo o caminho. Pastor, é o seguinte, eu vim porque me falaram que o culto era um culto de bênção, de graça, mas o senhor já vai na martelada. Eu nem comecei, meu filho. Comecei. Eu ouvi uma coisa da minha mãe há muito tempo, e ela sempre dizia vários adágios populares, e um deles era, cuidado com quem muito te dá elogios. Vai haver verdades que elas vão doer, mas elas precisam ser ditas. A verdade dói, mas ela precisa ser dita. A igreja de Esmirna, ela é comparada com uma igreja perseguida. A igreja de Esmirna, dentre as 7, é a igreja que mais se caracteriza com o aspecto do real cristianismo, que sumiu dos púlpitos esse modelo de mensagem. Por quê, pastor? Porque a mensagem do século 21 é uma mensagem de massageamento de ego. É uma mensagem pela qual você precisa sair daqui com a sua autoestima elevada. A mensagem deste tempo é uma mensagem para este tempo. E o evangelho nunca teve proposta para levar a você uma mensagem para esse tempo. A mensagem do evangelho é transcendente. A mensagem do evangelho é para além desse tempo. Esmirna sofreu. Além do imperador e o culto a ele, tinha templos a Zeus e Afrodite. Era compulsoriamente uma suposta obrigação de adoração a César. E quem não adorasse ao imperador e aos deuses sofriam. A igreja se posicionou naquele tempo a dizer, eu não vou adorar a César. Eu vou continuar adorando a Deus. A ideologia pode ser a de vocês, mas o Deus ainda permanece aquele que criou os céus e a terra. Esmirna não abre mão. Com toda a estrutura contrária a ela, ela prefere sofrer, sustentando a verdade, do que viver uma vida regalada na mentira. Ela é a chamada igreja, coroada, porque ela tem consciência do seu papel na sociedade. Quando eu olho a estrutura contextual desta igreja, eu entendo os versos que se seguem, os versos que nos foram apresentados. Esmirna significa mirra. Mirra tem a ideia de amargura, que a mirra, ela é retirada da árvore, uma resina perfumada. A árvore, ela tem que ser cortada, ela tem que ser ferida, para que essa resina saia. A partir dela se transforma em um insumo para diversos produtos, inclusive para perfume. Ela é ferida para gerar perfume. Na dor, gera um ambiente agradável. O nome daquela cidade era bastante adequado à realidade da igreja, porque ali se encontrava um povo que estava sofrendo, perseguido. Muitos foram mortos neste período
cujo um dos seus bispos, a saber, Policarpo, que tem uma história extraordinária da sua morte, que se der tempo eu contarei aqui, dentre outros homens que foram martirizados, o sangue deles ecoaram para a eternidade. O sofrimento daqueles homens e daquela igreja não trouxe tristeza, não trouxe desalento, pelo contrário, o sofrimento deles exalava o bom perfume de Jesus. E todos se intrigavam. Tati, eles eram perseguidos, eles eram mortos. Soldados romanos observavam eles e diziam: como pode um povo sofrer tanto, ser tão perseguido e não para de crescer? Como é que um povo pacífico, ordeiro, os cristãos eram colocados nos postes empendurados e queimados para trazer luminosidade para as cidades? E quantas pessoas passavam que viam aquilo, ficavam espantadas a primeiro momento, mas horas depois viam eles reunidos em amor e comunhão e ficavam se perguntando: como pode isso acontecer? Daqui a pouco começaram os soldados romanos se converter ao cristianismo. E quando eram questionados, eles diziam: nós estamos com vocês. Por quê? Porque nós nunca vimos tamanho amor por um nome chamado de Jesus. Nunca vimos alguém morrer, dar sua vida por causa de uma ideia. Não sabiam eles que aquilo não era meramente a ideia. Aquilo ali era uma verdade que iria passar por centenas, milhares de anos e que chegou até nós. E eu quero ser privado de sofrimento, eu quero ser privado de qualquer situação de desconforto. Pelo contrário, eu quero estar pronto para quando isso acontecer, porque todas as vezes que um crente é perseguido, todas as vezes que nós passamos por momentos difíceis, todas as vezes que alguém tenta nos ferir, você está posicionado, é como se tivesse alguém cortando a sua pele, mas ao invés de sair sangue, está saindo perfume que está exalando o bom cheiro de Jesus. Enquanto a sociedade sofre, fica desesperançada, enquanto as pessoas estão presas de casa, com ansiedade, com estresse, depressivas, não sabendo onde colocar a solução da sua vida, a igreja passa por dificuldade, passa pelas suas provações, mas quando ela dobra o seu joelho, ela vê uma luz no fim do túnel. E a luz no fim do túnel não é um trem desgovernado, não. A luz do fim do túnel é Jesus Cristo de Nazaré. É Jesus que nos traz a esperança maior. É o povo da Bíblia. João, ele escreve no capítulo 16, verso 33, dizendo-nos: essas coisas eu estou falando para vocês, para que vocês tenham certeza que em mim vocês vão ter paz. Ele está dizendo: em mim vocês vão ter paz. Não é no dinheiro, não é nas suas relações, não é no seu poder intelectual, não é na sua casa, não é no seu matrimônio. Tudo isso pode proporcionar uma sensação de segurança e paz, mas a verdadeira paz somente em Jesus. E ele diz na sua palavra: eu vos dou a paz, e não vos la dou como o mundo a dá. Porque paz para o crente não é ausência de guerra. Paz para o crente não é a ausência de tribulação. É tá tudo pegando fogo, mas você bota a sua cabeça no travesseiro e dorme. É tudo está na situação que está difícil, mas você dobra o seu joelho e recebe o refrigério do Senhor. É alguém que liga para você e quando você abre a sua boca, alguém fala: não sei o que você carrega, mas quando você fala, eu fico todo arrepiado, eu sinto uma paz, você me transmite uma energia. Não é energia não, meu irmão, é o Espírito Santo que transcende a sua vida por aquilo que você carrega. O mundo está precisando não é de novos políticos, o mundo não está precisando de guerra, o mundo não vai ter soluções através dos intelectuais, sociais. O mundo só tem uma forma de virar a chave. Aqui o mundo, eu falo o mundo, aqueles que fazem parte dele, porque a ideologia, a estrutura vai se manter do mesmo jeito, mas enquanto você estiver vivo, enquanto você estiver viva, meu
irmã, você vai ter um testemunho para contar. Você vai ter uma história para contar. Vão chegar para você e vão dizer: estou passando uma situação difícil, meu casamento está complicado. Eu estou passando uma provação. E você vai dizer: eu já passei por isso também, eu já vivi isso também, eu já entrei nesse estreito também. Aí eu vou perguntar para você: e aí, qual é a solução? Me diga o nome do psicólogo, me diga o nome do especialista, me diga o nome do livro. E você vai dizer: o nome tem 5 letras, é Jesus. Jesus. Você vai apresentar Jesus para ele, você vai apresentar Jesus para ela, e ela vai começar a vida a mudar. Você vai convidar ela para vir para a igreja, ela vai sentir o seu corpo arrepiar. Daqui a pouco vai levantar a mão, vai querer seguir a sua fé, porque a sua vida não foi desistente. Você vai passar por dificuldades, mas você não vai desistir. Vai passar por tribulação, mas não vai desistir. Vai pensar às vezes em desistir, e quando você for, o pai vai pegar na sua mão e vai dizer: não, isso não é para você não. Vem comigo, vem caminhar comigo. Eu sei, eu acredito que as nossas vidas são diferentes, as nossas histórias são diferentes, a nossa estrutura é diferente, mas deixa eu te dar uma boa notícia: nós servimos ao mesmo Deus. Pega na mão da pessoa que está do seu lado e diga para ela: eu não sei o que está acontecendo com você. Fala olhando no olho, diga: eu não sei como é que está a sua vida, mas eu sei que Jesus está no barco. Olhe para ele, olha para ela e fala assim: eu acredito que está no barco, eu acredito. Quem é que tem Jesus no barco aqui? Deixa eu ver você que convidou para ele entrar. Levanta essa mão santa, dá um glória bem gostoso para Jesus, porque ele poderia ter convidado e chamado outras pessoas, ele poderia ter entrado na casa de outras pessoas, ele poderia ter escolhido outras pessoas, mas ele escolheu você, ele escolheu você, ele escolheu você. Isso é motivo para você abrir essa boca santa, isso é motivo de você. Vamos fazer um negócio, irmão, levanta essa mão santa agora, vai, dá glória a Jesus agora, dá glória. Falar de Bahia, falar de Vitória, falar de Lula é fácil. Eu quero ver você dar glória a Jesus, meu filho. Diga que ele é bom, diga que ele é santo, diga que ele é glorioso, diga que ele é maravilhoso, diga que ele é poderoso. Ele vai na sua frente quebrando candeias, ele vai na sua frente derrubando caminhos. Ele é aquele que te sustenta pela... Adore a Deus, porque ele está... Glória. Glória. Alabassuribiquerra. Glória. Você se bate com um monte de gente aí, pastor Edivaldo, que conta só derrota. Dionísio, você conta alguém, como é que você está? Eu estou na tribulação, eu tô. Venha conversar comigo para você ver o que eu vou te falar. Venha. Mas como é que você está, pastor? Quem sabe aqui sabe como eu falo. Pastor, como é que está? Eu estou dizendo, eu estou lutando e estou vencendo. Estou lutando, tenho vencido. Eu não estou entregue ao amor, estou lutando. Pastor, tem derrota? Às vezes tem. Às vezes, pastor, às vezes você dá uma tropeçada, dor. Mas no final da história, quando fizer a conta, vai receber o quê? Vitória. A minha matemática é assim. Ela é difícil, ela é complicada, mas quando nós vamos ver o resultado final, o Pai está pegando a minha mão e está dizendo: você venceu. Você venceu. E a boa notícia, sabe qual é? É que você vai vencer também. Você vai vencer também. Segura na mão desse crente do seu lado. Essa pessoa aí, segura na mão dela. Glória, glória. Diga para ela, não importa a situação, você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. Jesus está dizendo, não é fácil, é difícil, mas no final você vai vencer. Escalabaia. É por isso que o crente não desiste. Uribicanda. Alabanarabagashui belebaia ceia. Você não desiste, meu irmão. Não é porque você é forte, não. É porque você sabe que o forte está com você. Você não desiste, meu irmão. Não é porque você é letrado, não. É porque você sabe que o dono da letra está com você. Você não desiste, não é porque você é bonzinho, não, meu irmão. É porque aquele que te chamou garante a jornada. Eu gostaria de ser igual a fulano. Ele parece tão forte. Vá ver as lutas que ele luta. Eu gostaria de ser igual a fulano. Vá ver, vá. Você quer ter o status, quer ter a imagem, você quer ter a projeção dele. Talvez você não queira ter a vida que ele vive.
Como alguns começaram a colocar nas redes sociais recentemente. Quem vê close, não vê corre. Está me vendo em pé? Porque você não sabe as batalhas que eu já venci. Está me vendo cheio do Espírito Santo? É porque você não sabe as horas que eu investi em oração. Eu acredito que Deus está liberando vitória hoje aqui, irmão. Aleluia! Deus está falando com alguém, suporta. Deus está falando com alguém, suporta. Fica firme. Está chegando a vitória aí, fica firme. Através das cartas de Éfeso e de Esmirna, tem uma mensagem aqui sendo deixada. Previamente tem uma mensagem aqui. Apocalipse está ensinando que se a primeira marca da igreja ou de um cristão que Deus aprecia é uma marca do amor que Éfeso não deveria ter perdido, a segunda marca que ele deixa através de Esmirna é o seguinte: tem que ter amor para suportar o sofrimento. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 3, verso 12, ele diz: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Alguém deve estar dizendo: não me contaram sobre isso. Essa parte aí me esconderam. Vamos olhar os textos. Ele se revela como aquele que é o primeiro e o último. Primeiro e último aqui, dentro do vernáculo, dentro do vocábulo hebraico, e você vai ter isso no grego. Ele está dizendo: eu sou o alfa e o ômega. Ele está dizendo: eu começo, mas eu termino. Ele está comunicando a sua eternidade, meu querido Dr. Sidney. Porque aquele que começou a boa obra, Danilo, ele vai aperfeiçoar. Ele sabe começar, Lorena, mas ele não nos deixa no meio do caminho. Eu tenho pessoas que me abandonaram. Eu tenho pessoas que até começaram comigo, mas na hora que a coisa começou a ficar apertada, eles fugiram. Mas existe uma mão invisível que nunca me deixou. Porque talvez você esteja assim hoje: pastor, todos fugiram. Você está nos assistindo e você está pensando que está só, e Deus está te alcançando, está nos alcançando, dizendo: calma, aquela voz que você ouviu e o chamado que você recebeu é de um Deus que não dorme. Aleluia! É um Deus que ele segue a jornada com você. E ele está dizendo o seguinte: quer ficar comigo? Eu vou ficar com você. Se você não desistir de mim, eu não vou desistir de você. E vou te dizer mais: ainda que você desista, eu vou atrás de você para te pegar de volta. James, ele sabe começar e ele sabe terminar. Se Luciano Mota for contar a história dele aqui, é escabrosa, irmão. Jesus está trabalhando nesse vaso, porque esse moço não deveria estar vivo. Se fosse contar a história de algumas outras pessoas aqui, daria livro. Dia 21 de outubro eu estou lançando fisicamente aqui meu primeiro livro. E poderia contar a história de um monte de gente aqui, que de repente você está aqui porque Deus realmente entrou na sua história. Só que aquele Deus que entrou lá, Ele diz para você: eu não te deixarei, jamais te abandonarei. Eu vou falar isso de novo para que isso entre no seu coração e você nunca mais esqueça. Diz o Senhor, não te deixarei.
jamais te abandonarei. Ele é aquele que te toma pela mão e diz: eu estou contigo. Teve uma vez que Jesus estava em um diálogo e chegaram para ele e falaram assim: bom mestre. Ele falou: bom não. Bom só um que está nos céus, que é Deus. Só que Jesus era Deus. Alguns teóricos dizem que a expressão de Jesus está diretamente ligado a uma cultura judaica, aonde o mestre só pode ser considerado um bom mestre quando ele começa uma obra e termina. Jesus estava ali no meio do processo de uma obra, ele ainda não tinha terminado. O trabalho dele só terminaria quando ele expirasse na cruz. É por isso que ele olha para aquele jovem e fala assim: ó, eu não sou bom. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: eu ainda não sou, mas aquilo que eu comecei, eu vou terminar. Eu sou o início, eu sou o fim, eu sou o primeiro e eu sou o último. Depois ele fala: eu sou aquele que fui morto, mas eu tornei a viver. Esse texto me saltou aos olhos com a seguinte verdade: se nem a morte pôde vencê-lo, se ele venceu a morte, significa que em hipótese e maneira alguma ele pode perder. Só que numa concepção de ganha e perda, existe uma disputa. Para que eu me considere ganhador ou perdedor, eu devo estar desejando, alcançando alguma coisa. Só que na condição de Deus, ele não disputa com ninguém, irmão. Eu quero te falar um negócio: Deus não está em guerra com o diabo. Tire isso da sua cabeça. Porque qualquer ser humano que entra em guerra com outro, existe a probabilidade dele perder. Alguém que está disputando com outro tem a possibilidade de perda. No caso de Deus, não existe guerra. Com o sopro da sua boca, ele já aniquilaria Satanás e todas as suas miríades de anjos. A guerra de Satanás é contra nós, é contra a igreja, é contra tudo aquilo que Deus fez. E Satanás sabe disso. Ele sabe que o tempo dele está contado. Só que tem um detalhe: você poderia até estar vulnerável, mas a partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, você já colocou no placar da sua vida: eu não posso perder. Pastor, mas por que tem crente que perde? É porque o crente sai da posição. É por causa das nossas limitações, nós vamos ter os nossos altos e baixos. Mas o Senhor, quando Ele diz que é aquele que venceu a morte, é para você lembrar que aquele que venceu a morte foi aquele que garantiu a vida para você. É aquele que na sua morte, ele matou a morte, para que ele te desse vida. Você precisa lembrar que na sua jornada só tem dois caminhos: ou vencer, ou vencer. Ou você vai vencer, ou você vai vencer. Pastor, mas na minha humanidade eu posso perder. Tira esse lado para lá, sabe? Deixa esse negócio de lado e bota na sua cabeça que você vai vencer, que amanhã vai ser um dia melhor. Fala isso: eu vou vencer. Eu vou vencer nos meus negócios, eu vou vencer. No meu matrimônio, eu vou vencer. Naquela luta que eu estou passando, eu vou vencer. Enquanto você ficar dizendo: mas isso aqui eu posso perder, isso aqui eu já estou perdido, isso aqui, aí o diabo pega essa palavra, confirma ela, vem para cima com força, e Deus não pode fazer nada se você não acredita. Não porque Ele é poderoso, ou porque Ele deixou de ter poder para fazer, não, mas Deus respeita a minha fé, Deus respeita o meu posicionamento. Ele está na esquina da eternidade, olhando aonde você vai colocar o seu coração. Vai colocar o seu coração embaixo?
ou vai colocar seu coração em cima? Vai colocar seu coração na dúvida, no medo? Ou você vai acreditar que Deus é poderoso para fazer abundantemente além daquilo que você pede ou imagina? Quando você coloca a sua fé, quando você coloca a sua certeza em Deus, Ele olha para você e fala: ali tem uma pessoa certa pela qual eu vou usar. Você é Davi, meu irmão, diante de Golias, não tem como vencer, não tem como batalhar, não tem como nem começar. Mas ele disse: você vem comigo com espada, você vem contra mim com escudo. Em outras palavras, ele está dizendo: você vem para mim na impossibilidade de eu te vencer. Mas só que você não sabia, eu não vou na espada, eu não vou no escudo, eu não vou nem nesse balagandã, eu vou no nome do Deus poderoso dos exércitos. É o Deus que te levantou, é Ele que vai na frente. Rapaz, se eu usasse mais a minha fé na minha jornada, eu teria padecido menos. Se eu acreditasse neste Deus que eu sirvo por muitas ocasiões, eu teria padecido menos. Isso não significa que eu não padeceria, significa que eu poderia ter sido poupado de muitas coisas. E ele diz: perceba que você é pobre. Eu estou vendo a tua pobreza, e está entre parênteses, mas é rico. Você não tem noção daquilo que você carrega, irmão. Eu estou olhando para você aqui, eu não estou vendo preto, branco, pardo. Eu estou olhando aqui, eu estou vendo potências na mão de Deus aqui. Você não tem noção do que eu carrego. Você não tem noção daquilo que Deus me deu. E na boa, às vezes eu também não quero nem saber. Eu só quero ver na hora que Ele me sacar da aljava, irmão. Eu só quero saber na hora que Ele quiser me usar. Eu estou dizendo que Ele vai te usar também, porque você carrega algo poderoso da parte de Deus. Você é muito mais forte do que você imagina, irmão. Você pode muito mais daquilo que você imagina. Você pode fazer coisas que você nunca imaginou. Você precisa acreditar mais naquele que mora dentro de você. Olha aqui para mim. Não estou falando de você, não. Estou falando daquilo que você carrega. Estou falando daquilo que você assumiu carregar. Irmão, irmã, Deus não está somente na sua frente, do seu lado, atrás. Deus não está somente ao redor. Deus, Ele está dentro de você. Dá para você imaginar que Deus mora dentro, irmão? Para que ficar passando encruzilhada e ficar fazendo o sinal da cruz, irmão? Para que ficar amarrando meio mundo de coisa, tremendo, com medo? Deixa eu te falar uma coisa: o inimigo da fé não é a dúvida. O inimigo da fé não é a dúvida. Porque a dúvida gera questionamento que vai trazer respostas. A grande questão não é a dúvida, o inimigo da fé é o medo. É por isso que na Bíblia vai ter mais de 300 citações: não temas. Por quê? Porque Deus sabe que na hora que eu temo, e eu permito que esse temor e esse medo tome conta de mim, Ele me trava. Vou falar isso aqui daqui a pouquinho. Eu conheço as tuas obras, conheço a tribulação, sei que você é pobre, mas tu és rico. E aqui a ideia é o seguinte: vocês lembram? A igreja, ela se levantou contra a cidade, ela se levantou contra a ideologia do imperador, a idolatria a outros deuses. O que aconteceu com a cidade? A cidade fechou as portas para os cristãos. Eles sofreram comercialmente. Eles tiveram dificuldade monetária mesmo, porque eles estavam sendo vistos como aqueles que estavam contra o sistema pelo qual era da cidade. Mas você pensa que eles pararam? Não. Eles não pararam. Eles não afrouxaram. Mas Deus não está me vendo, a porta está fechada, então agora eu vou ceder às propostas. Ah, Deus não está me vendo, então eu não encontro ninguém da igreja e vou me relacionar com alguém do mundo. Ah, Deus não está me vendo, não está falando comigo, então eu não vou mais para a igreja. Ah, porque Deus não está me vendo. Irmão, como é que aquele que anda entre os castiçais não está te vendo? Como é que aquele que está dentro de você não está te vendo? Além de te ver, Ele está falando com você. Além de falar com você, Ele está te tocando.
A condição da igreja de Esmirna era tão complexa que ela não vai receber repreensão nenhuma. Ela e Filadélfia são as únicas igrejas das 7 que não recebem repreensão. Eles tinham tudo para chutar o balde, tudo. Mas eles reverteram aquilo que era para ser contra eles, eles transformaram em combustível para ser fiel ao Senhor. Porque és pobre, mas és rico. A riqueza aqui é aonde você coloca valor. A riqueza aqui é aonde você coloca valor. Deus está usando o apóstolo aqui para fazer um trocadilho semântico. Deus está dizendo o seguinte: você é pobre financeiramente, fisicamente, mas vocês são ricos espiritualmente. Vocês estão pobres daquilo que perece, mas vocês estão ricos daquilo que é eterno. Vocês estão pobres daquilo que é efêmero, mas vocês são ricos daquilo que ladrão não rouba, traça não mina, a ferrugem não corrói. Porque o valor não estava naquilo que era da terra. Josi, o valor estava naquilo que era do céu. Posso fazer uma pergunta retórica? O que para você tem valor na sua vida? Se você valoriza a sua família como algo poderoso, você é rico. Se você valoriza a comunhão entre os outros, e isso para você tem muito valor, você é rico. Se você valoriza a boa relação, se você dá valor aos bons momentos, se você dá valor às pessoas que são importantes para você, você é rico. Agora, se você coloca como valor dinheiro, você está indo no mesmo barco desse mundo. Se você coloca valor em bens materiais, você é um miserável. Porque não existe essa pessoa que alcança e não quer mais. Isso é um instinto natural humano. Quero comprar um carro do ano, você compra, só que você tem que lembrar que daqui a um ano ele já não é mais do ano. Aquela casa que você alcança, que você tanto queria, e você alcançar, você vai se sentir satisfeito? Não vai, porque você vai se acostumar com ela e vai querer uma maior. Quando você coloca o que é valor nas coisas dessa terra, você nunca vai ser saciado. É por isso que lá na frente nós vamos conhecer a igreja de Laodiceia, porque ela aparentava ter tudo, mas era miserável, pobre, cega e nua. Só que aqui nós temos uma igreja que até era perseguida e portas fechadas para as coisas da terra. Bruninho, mas quando elas dobravam o joelho, os céus se abriam. Qual é a porta que você quer ter aberta? Da terra ou a do céu? A porta que vai abrir é aquela pela qual você colocar legitimamente o seu valor. Pastor, sou crente. Eu gostaria de uma grande porta aberta. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não está somente na porta aberta. Deus também está na porta fechada. Orebacanda labachúria. Deus não é somente o Deus da bonança. Deus, Ele sabe tratar o seu coração. Ele sabe aonde chama a sua atenção. Ele sabe aonde dói. Porque na realidade, a gente só toma tendência muitas vezes na dor. E Deus sabe como puxar a corda. E Deus está falando com alguém aqui. Se posiciona quando está tudo bem. Porque eu sei tratar você do jeito que eu quero. Não fique esperando que as coisas fiquem favoráveis aos seus olhos. Caminha com Deus. Porque até no vale da sombra da morte, eu vou deixar você seguro. Glória. Glória. Aleluia.
Pastor, eu estou vivendo uma dificuldade financeira, eu estou vivendo uma dificuldade. Fica fiel, fica em paz, porque é melhor você passar dificuldade com a presença do que ter a sua bonança na ausência. Mas deixa eu te dizer, o mesmo Deus que te permite passar por momentos difíceis, na hora certa Ele é aquele que te coloca por cima e abre portas poderosas para você. Mas tem a blasfêmia dos judeus. Aqueles que não são, se dizem judeu, mas não são. Isso aqui é muito simples. Os judeus estavam lá porque o judeu é um povo muito sábio, mas é muito materialista também. Eles perceberam que a cidade de Esmirna era uma cidade comercial, então eles se encheram para lá. Eles não contrariavam o imperador, eles não contrariavam as autoridades romanas, porque eles tinham liberdade de comércio. Então eles não criaram intriga na cidade. Eles criaram intriga com os cristãos. E aí o Senhor os assemelha a uma sinagoga de Satanás. Mas por que sinagoga de Satanás? A palavra Satanás significa adversário. Então o lugar que deveria ser de adoração e de unidade, eles estavam utilizando para se tornar adversários do próprio povo de Deus. O que é que o senhor aprende aqui, pastor? Uma coisa muito top. De repente, as principais pessoas que se levantam contra nós não são as de fora. São judeus, aqueles que acreditam em Deus, aqueles que acreditam no Senhor Jeová. Eles vão nos ajudar, não é assim? Mas é meu irmão, é meu pai, é alguém que está perto, deveria me estender a mão. E Deus está falando com você aqui. Você está confiando na força do homem? Está confiando naquilo que venha do homem? Está firmando sua fé por aquilo que está perto? Olhai para cima. Mas eu estou decepcionado, pastor. Eu estou em casa, eu estou desolado, porque não tem igreja que não presta, não tem igreja que presta. Os pastores não prestam, os crentes são falsos. Tudo isso é resultado de quem você é. Porque o problema não está no outro. O problema está como eu enxergo o outro. O problema não está no outro. O problema é perceber quem eu sou no meio disso tudo. O problema não é o que fazem comigo. O problema é o que eu faço com o que fazem comigo. Vai ficar reclamando até quando? Vai ficar com o seu coração preso até quando? Porque alguém te machucou, alguém disse coisas que não te agradou. Até quando você vai ficar se escondendo de Deus? Não vai se levantar como um profeta, não vai se levantar como um soldado, não vai se levantar como homem ou mulher de Deus, porque alguém um dia disse algo que você não gostou, porque alguém não te aconselhou, porque alguém virou as costas. Se você já ouviu essa noite que aquele que começou a boa obra, ele não vai largar a sua mão. Se você já entendeu que Deus, sendo você birrento, mimizento, você todo cheio de lero-lero, melequento, parecendo um bebê, e mesmo assim, Ele está do seu lado a todo tempo. Está do seu lado, mas pode não estar com você. Nem todo mundo que está do seu lado pode estar com você. Termino. Eu vejo a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Mas eu digo uma coisa para vocês: não temas. Só que esse não temas aqui é um negócio difícil. Porque ele fala assim, não temas das coisas que hás de padecer. Ele está dizendo o seguinte: vai padecer. Qual foi, pastor? Estou aqui pela primeira vez, você vai me dizer que eu estou aqui porque eu vou sofrer? Vai. E se você for um cara top, se você for uma mulher cheia, tu vai sofrer dobrado. Tem estrutura, então se prepare. Que a paulada é maior de quem tem ombro largo, irmão. Dá uma olhadinha no irmão que está do seu lado e pergunta para ele, irmão, qual o tamanho do seu ombro, meu irmão? Deixa eu ver. Pergunta aí.
Está escrito. Deus está dizendo, não tenham medo com aquilo que vocês sofrerão. Ele está dizendo, vai sofrer. Enquanto alguns dizem, pare de sofrer. Não disse nada, que diferença. A Bíblia diz, vai sofrer. É a Bíblia. Não temas as coisas que há de padecer. Não temas. Eu já estou avisando, não temas o que vai de padecer. Só que mediante ao problema que vem, ele está dizendo assim, não tenha medo. Vai vir problema, James, mas não tenha medo. O inimigo vai se levantar, as coisas vão ficar estreitas, meu amigo boleiro, mas não tenha medo. Vai vazar todo mundo na hora que o negócio estreitar, porque quando a conta está boa, quando o churrasco está batendo, quando o real está no bolso, é um monte de amigo, mas quando o negócio estreita, os amigos tudo vai embora. Mas Deus está dizendo assim, não temas. Porque quando todo mundo sumir, eu vou te dizer, eu sempre estive aqui. Irmão, você não pegou isso aqui não, eu vou dizer de novo. Quando todo mundo sumir, quando o zap não bater lá as duas pontinhas que alguém responder para você, que você fica virado quando alguém não te responde, né? Quando não te responder, quando a ligação ficar lá em comunicação, quando ninguém ouvir você, quando você estiver no seu deserto sozinho, Deus está dizendo, eu estou aqui do seu ladinho. É porque você está olhando para o lado de fora. Eu estou dizendo, olha para dentro. Para de ficar olhando para o que está lá e olha para o que está aqui. Para de ficar reclamando por aquilo que você não tem. E passe a valorizar aquilo que eu já te dei. Estou aqui. Diante disso tudo, Deus nunca disse que abandonaria. Ele só estava revelando o que viria. Vai melhorar? Não, não vai, porque ele até dá prazo. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E vocês vão ter uma tribulação de 10 dias. Eu gosto disso aqui. Deus é detalhista. Deus é poderoso. Ele está dizendo o seguinte, vai ficar estreito, viu, Teninha? Vai apertar. Vai ter uma muvuca, vai ter um negócio aí, um redemoinho na sua vida, vai chegar. Já estou preparando. Ainda bem que está no YouTube aí, Vai chegar. Pastor, não chegou, vai chegar. Pastor, eu estou nele, eu estou já turbinado aqui, eu já estou tonto. Só que Deus está dizendo assim, é só 10 dias. Ele está dizendo o seguinte, vai chegar. Mas pelo caminho que chegou, vai sair. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Quando nós estamos no turbilhão, a gente esquece. Quando a gente está no problema, a gente esquece. Quando a gente está na muvuca, a gente parece que nunca vai acabar. Os dias ficam mais longos, a paciência acaba, você quer chutar o balde, parece que está tudo travado. Deus está dizendo, da mesma velocidade que chegou, vai ter que sair também. Se por um caminho veio, por 7 caminhos vai. Levanta a mão, levanta. Levanta, Deus está te estruturando hoje, mulher. Deus está te estruturando hoje, homem. Deus está te dizendo, fica firme no meio do furacão, porque ele chegou, mas eu vou fazer ele sair. E sabe qual é a boa notícia? Quando você sair disto, você vai sair melhor. Você vai sair, você não entendeu não. Eu estou dizendo que você vai sair mais forte, mais crente, mais cheio. Sai da frente, Satanás. A igreja está sendo levada a um outro nível. Outro nível. Deus está te levando para um outro nível. Você vai deixar de ser menino inconstante. Você vai ficar, vai ser dessa vida, dessa maternidade de só leitinho, de só mamãe. Vai acabar com esse negócio. Quando o problema vier, você vai dizer, pode vir. Deus já me avisou que viria. Eu estou preparado para o que vai vir. Só que tem um detalhe. O Senhor diz, por tudo isso, seja fiel. Dá para você dar uma olhadinha nesse crente do seu lado, pega na mão dele e fala assim, irmão, seja fiel. Diga para ele, haja o que houver, seja fiel. Diga assim, venha o que vier, seja fiel. Seja fiel.
Seja fiel. É na fidelidade que vem a prosperidade. É na fidelidade que vem a abundância. É na fidelidade que nós vamos crescendo, vamos avançando. É na fidelidade. Fica de pé, por favor, fica de pé. Fidelidade. Fidelidade. Repita comigo: fidelidade. Diga: eu preciso ser fiel. Ser fiel. Olha aqui para mim. Isso aqui é uma verdade que eu gostaria de não contar, mas eu tenho uma responsabilidade de te dizer. O texto é literal. Ser fiel até a morte. Tem duas verdades aqui, tá? Ele está dizendo o seguinte: ser fiel até o dia que você morrer, porque pode ser longo, ou pode ser que a sua fidelidade vai ser o passaporte para você morrer. Dá um glória aí, irmão. Talvez você deu glória e não entendeu. Eu vou explicar para você dar glória com mais gosto, ou você ter medo do que você vai glorificar. Ele está dizendo o seguinte: você vai ser fiel até a morte. Ele está dizendo o seguinte: ser fiel até a morte pode ter a perspectiva de ser fiel por muito tempo até você morrer, ou pode ser que você vai morrer só porque você é fiel. E eu espero que eu viva há muito tempo com a minha fidelidade. E eu oro para que você viva muito tempo feliz em fidelidade. Ah, você não recebeu isso não, vou falar de novo. Eu oro que você viva muitos dias debaixo da fidelidade de Deus. Mas pode ser que a sua cova só vai ser aberta porque você é fiel. Poxa, cadê o glória, aleluia? Cadê? Sumiu? É esse evangelho que Jesus pregava, tá bom? Goste você ou não, é esse. Porque os nossos pais na fé, dos 12 apóstolos, somente 2 não morreram de forma brutal, só porque foram fiéis. Um porque se jogou, se suicidou, que foi Judas, e o outro foi esse que escreveu as cartas, que foi o apóstolo São João, que morreu de velhice. Saiu da ilha chamada Patmos e morreu velhinho, morreu de morte natural. Os outros todos morreram martirizados. Por que causa você quer viver? Porque você só terá coragem de morrer por aquilo que você tem a audácia de viver. Vou falar de novo. Você só vai ter coragem de morrer pela causa que te impulsiona a viver. Seus filhos. Se alguém quiser levar seu filho e dizer que vai matar, e dizer assim: você pode trocar você ou ele, eu lhe garanto que você não vai pensar duas vezes, leve a mim. Pelo menos eu acho, não sei que você fala isso. Eu faria. Porque você vive pelos seus filhos. É uma causa monstruosa que você tem. Você levanta todos os dias pensando neles, dá uma vida melhor para eles. É um motivo extraordinário. Por ele você morre. Aquilo que nos leva a morrer tem que ser substancialmente por aquilo que me faz viver. Jesus está falando com a gente aqui. Sejam fiéis, ainda que o resultado seja a morte, porque eu tenho uma recompensa para vocês. Dar-te-ei a coroa da vida. Pastor, pelo amor de Deus, você está falando de morte. Eu vou morrer para ter vida? Não era melhor ter vida para não morrer? É porque, como eu introduzi a mensagem, a igreja que é coroada de Esmirna não é a igreja que está com a sua visão de vida aqui. É aquela que sabe que a qualquer hora a trombeta vai soar. E ele diz no texto: ao que vencer, a este que eu vou botar coroa, por isso que ela é a igreja coroada, receberá o privilégio de não passar pelo dano da segunda morte. Ué, tem duas mortes? Tem. A vida não acaba aqui.
todos nós humanamente vamos morrer aqui. Mas a segunda morte aqui é a morte eterna. Tem pessoas que vão morrer aqui, vão para o julgamento, vão se encontrar com Deus e vão ser condenados eternamente. E saberão que tiveram a oportunidade de ter a vida eterna, mas escolheram viver a vida sem Deus. Deus não condena ninguém, tá? São seus passos, os passos de um homem mau, distante de Deus, que o leva para a perdição. Mas os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Deus, Ele está abrindo o nosso entendimento, porque Ele quer nos dar estrutura para ser fiel até o fim. Eu tenho um lema na minha vida, querido pastor Eliel. Eu sou um cara que não desisto, irmão. Eu não desisto. Eu vou até o final. Ainda que o resultado final não é o que eu esperava, mas eu não desisto. Será que tem mais alguém que vai sair daqui como não desistente? Só que Deus está estruturando você a você não desistir em hipótese maneira alguma por uma causa maior. Deus, Ele está colocando uma coroa hoje sobre você. Eu disse que Deus está colocando uma coroa sobre você. Deus vai te dar estrutura para você ver uma igreja de verdade, uma igreja poderosa, uma igreja inflamada. Segura na mão do irmão que está do seu lado, que eu vou orar por você agora. Eu vou orar por você agora. Fecha o corredor e pega na mão desse irmão. Ah, irmão, dá uma olhadinha para ele, dá um sorriso gostoso e diga para ele: você não vai desistir, meu irmão, você não vai desistir. Diga para ele, para ela: você não vai desistir. Diga para ela: se você tiver dificuldade, conta comigo, eu estou aqui para te ajudar. Diga para ele, diga para ela: você não vai parar, não. Deus está dizendo: continua. Eu estou do seu lado. Você não vai desistir. Você não vai parar, Deus. Estamos nessa noite porque não vamos desistir. Não vamos parar. É difícil, é trabalhoso, é complicado, mas nós não vamos parar. O Senhor nos chamou, o Senhor nos trouxe aqui. Não vai ter obra contrária, não vai ter obra de feitiçaria, não vai ter nada que vai nos parar. Eu não vou desistir. Comece a orar agora. Comece a orar. Ore e diga: não vou desistir. Me dá força, meu Deus. Me dá força. Eu quero caminhar. Eu não vou desistir. Eu não vou abrir mão. Eu creio em um Deus poderoso. Não desista. Diga: Senhor,